Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal. Como vimos na última aula, nós conseguimos fazer as configurações iniciais e agora nós vamos continuar essas configurações, vendo as configurações iniciais e ajustando algumas outras que são necessárias a partir de agora. Como os irmãos viram, nós também tínhamos criado a, o perfil inicial congregacional. Esse aqui é um perfil fictício, né, que nós criamos de uma congregação. Quando nós clicamos aqui, nós entramos nas mídias dessa reunião adaptada para as datas da reunião desse perfil. Mas nós não vamos fazer isso hoje. Nós vamos dar sequência às configurações aqui do lado, clicando nessa engrenagem à esquerda inferior e vendo as outras opções de configuração. Como já dissemos, a parte inicial das configurações nós adiantamos. Só que aquela parte inicial, ela não se repete mais. Depois que você cria o perfil, aquela parte onde tem as opções ali de configurações iniciais, não vai se repetir. Então, aqui é a oportunidade que você tem de dar continuidade a essas configurações e até fazer ajuste de alguma que você fez, mas que pode ser necessário fazer. Por exemplo, a reunião mudou de dia, mudou o horário, aqui você faz os ajustes normalmente. Então, a primeira parte dessas configurações é aqui a configuração do aplicativo, onde você vai ver a questão do idioma, né? Nós já havíamos escolhido. A preferência de tema que você pode colocar, seja escuro, como já está, ou claro, você também pode escolher por aqui. Eu vou deixar o automático, porque ele vai seguir o sistema operacional do meu computador. E aqui tem esse botão, abrir o M3 ao iniciar o sistema. Isso aqui, se eu deixar ativado, quando eu abrir o sistema, pela primeira vez o computador for inicializado, o programa M3 também vai abrir automaticamente. Isso facilita o processo de, quando você liga ali o programa no computador do Salão do Reino, é um passo a menos que você precisa fazer. Muito bem, nessa outra parte de configurações são as reuniões. Aqui nós temos as informações das congregações do perfil que você está configurando. Nós já adiantamos isso naquela parte inicial, como eu disse. Mas se eu precisar fazer qualquer ajuste, eu posso vir aqui e colocar o nome da congregação que eu quiser, né? Aqui eu posso fazer o ajuste, posso mudar o idioma. Se eu quiser acrescentar um idioma secundário, que às vezes a congregação tem duas línguas, né? Uma principal e outra secundária. Aqui eu posso colocar essa secundária. O dia e horário da reunião de meio de semana eu posso ajustar aqui. O dia e horário da reunião de fim de semana eu posso ajustar aqui. E quando tem a visita, aqui que eu faço a inclusão da data. Por que isso é importante? Porque quando chega a reunião, a visita do superintendente, as mídias da reunião, elas têm alguns ajustes. Algumas mídias são acrescentadas, como, por exemplo, imagens, às vezes vídeos, ou até mesmo ajuste de cânticos. Tudo isso acontece na semana da visita. Para o programa entender e fazer possibilitar você fazer ajuste nas mídias, você precisa informar que aquela semana tem a visita. Então é aqui que você faz. Escolhe o mês, escolhe o ano e escolhe a terça da visita que vai estar designada para a sua congregação. É só escolher, salvar e aí nessa semana a sua reunião vai ter ali mídias disponíveis diferentes para você poder trabalhar. Nessa próxima parte, exibição de mídias, aqui você vai habilitar algumas informações importantes. Essa aqui, habilitar a exibição de mídia, naturalmente ela já vem habilitada. Eu que tinha desmarcado aqui para os irmãos observarem. Quando eu clico nela, ela permite que a segunda tela seja usada para exibição de mídias. No caso do Salão do Reino, a TV ou as TVs, elas vão conseguir transmitir as mídias quando esse botão está ativado. Então, sempre deixe ele ativado. E habilitar reprodução de cânticos de fundo. Se eu quiser que aquela função apareça, você vê que ela nem está aqui, né? Quando eu clico aqui, ela passa a aparecer e eu posso agora fazer a transmissão dos cânticos de fundo usando a barra aqui do seletor, né? Muito bem.
E aqui tem uma outra função, iniciar automaticamente a reprodução de cândido de fundo. Se essa função não estiver ativada, eu não consigo deixar automático esse processo. Assim como o M3 ele é inicializado, os cândidos de fundo também começam a ser reproduzidos no programa. E a questão do armazenamento, se estiver ativado, eu vou conseguir fazer com que os vídeos dos cânticos sejam armazenados temporariamente no seu computador, para que você consiga ali usá-los de uma forma rápida durante a reunião. Então, essa função, ela permite isso para que você consiga, né, otimizar o programa e não ficar dependente da internet nem de um computador que talvez não tenha a melhor configuração. Beleza? Na próxima parte tem as configurações, para conferir se eu não esqueci nada, não, tá certo. Aqui tem a configuração com o programa de transmissão OBS. Nós não vamos ativar agora, mas assim que a gente ativa ele, ele dá outras opções. Só que nós não vamos fazer agora porque, primeiramente, a gente vai ter que configurar o OBS para a utilização do programa. Nós teremos uma aula específica para isso. E na parte avançada, nós temos aqui algumas coisas a serem habilitadas, né? Primeira questão dos atalhos. Se eu quiser usar atalhos para facilitar ainda mais o meu trabalho com o programa, eu posso configurá-los aqui. É bem simples. Por exemplo, se eu quiser mostrar ou ocultar uma janela de mídia, eu venho aqui e crio um atalho. Eu clico em cima, clico nas duas teclas que eu vou usar como atalho. Por exemplo, posso usar um Ctrl junto com o Y, aperto os dois juntos, eles vão aparecer aqui, eu só vou confirmar clicando em cima. A partir de agora, toda vez que eu clicar Ctrl Y, eu vou conseguir ocultar e mostrar uma mídia. Que aí, de forma bem simples, eu vou conseguir resolver esse problema. Acabei de fazer aqui e aconteceu exatamente o que o atalho foi configurado. E o mesmo acontece para todas essas outras funções aqui, né? Reproduzir uma mídia anterior, reproduzir uma mídia seguinte, pausar e retomar um vídeo, parar mídia, iniciar, parar a reprodução do cântico de fundo. Então, talvez depois a gente pode fazer com mais detalhes a configuração desses atalhos. Mas é aqui que você pode usá-los com facilidade. Na parte de exibição, aqui tem algumas configurações também. Por exemplo, se eu quiser que apareça o logotipo do JW ali no texto, debaixo do texto do ano, de forma bem discreta, é só deixar como está. Mas se eu não quiser que apareça, eu posso marcar aqui que ele vai retirar esse logotipo e vai ficar só o texto do ano limpo, né? Então é aqui que eu faço essa configuração. A resolução dos vídeos. Naturalmente, ele já vem com a melhor resolução dos vídeos do nosso site, que é 720, né? Agora, se eu quiser diminuir, talvez eu precise por causa da instabilidade da internet, da minha região, e às vezes eu não estou armazenando esses vídeos localmente no meu computador por causa de espaço ou outra razão. Então, eu posso também ajustar a quantidade da resolução para que facilite o sistema conseguir baixar com facilidade. Também eu posso incluir mídia das publicações, né? Então, se eu deixar isso marcado, quando, por exemplo, eu entrar lá na parte de gerenciamento de mídias e uma publicação tiver imagens, o programa vai já exibir essas imagens para você conseguir usá-las durante a reunião. Por exemplo, as imagens da apostila, as imagens da sentinela. Quando essa função está ativada, aquelas imagens que vão ser usadas vão aparecer para você. Agora, aqui já fala das mídias de nota de rodapé. Nem sempre elas são necessárias de usar. Se você quiser que elas apareçam, deixa elas desmarcadas. Se você não quer que elas apareçam, é só marcar, excluir, que aí essas imagens do rodapé não vão estar ali disponíveis. E as imagens da brochura Melhore também, como ela é usada na reunião de meio de semana, se eu deixar elas ativadas, elas vão ser excluídas. E se eu desmarcar, elas vão aparecer. Aí fica a critério da sua congregação ou aí de vocês. Se vocês costumam usá-las na hora de ali fazer as observações aos estudantes, talvez seja interessante. Mas na maioria dos casos não é utilizado, então
se exclui essas mídias para não ter mídias em excesso ali para você ter que excluir ou ter que ficar organizando mídias que não vão ser usadas. Então, essas geralmente são excluídas. As legendas são úteis para o caso de irmãos que têm talvez um pouco de dificuldade com audição. Aí você pode deixá-las habilitadas em alguns casos. Se não há essa necessidade, talvez deixá-las habilitadas pode distrair um pouco as pessoas na hora dos vídeos. Então, fica a escolha de vocês aí ajustar, habilitá-las ou não. O cântico de fundo é aqui que você ajusta ao volume desse cântico de fundo. Lembrando que a orientação é sempre que o volume desse cântico ele não atrapalhe os irmãos de conversarem antes e depois das reuniões. Então tem que ser um volume adequado para que essa orientação seja seguida. Então aqui você faz o controle, né? Pode começar com um pouquinho, né? E vai ajustando de acordo com o volume que fique bom ali para uma música de fundo adequada para não atrapalhar as boas conversas dos irmãos. E aqui informa o site onde o programa ele vai acessar as mídias públicas e tem essa última função aqui que é usar o M3 juntamente com o JW Live. Vamos dizer, por exemplo, que a sua congregação já usa o JW Live para poder exibir as mídias, né? Então, se eu ativar essa função, o M3 não vai baixar mídia nenhuma. Por quê? Porque ele entende que você vai usar as mídias do JW Live. Então, ele aqui só vai ser usado para adicionar outras mídias que não estão no JW. Só que o programa M3 é interessante porque ele não só ele consegue adicionar outras mídias, mas ele também pode ser usado, por exemplo, para exibir PDF, também consegue dar zoom em imagens. Então, geralmente não se usa essa função porque o M3 ele atende toda a demanda que nós temos nas congregações. Mas, se você quiser, é possível fazer. Então, assim, irmãos, nós vimos as configurações iniciais deste programa. Espero que tenham entendido e aguardo vocês no próximo vídeo, que agora nós vamos entrar na parte das abas, onde nós vamos entender mais funções. Espero vocês e até lá!